O ano de 2021 traz consigo diversos momentos históricos, marcos que ficaram registrados nas histórias de diversos municípios. Nesse ano, comemoramos a história das 7 irmãs centenárias do Vicariato de Nova Prata, 7 paróquias que completam o seu centenário de existência. Hoje estamos no município de Cotiporã e vamos te apresentar a história da paróquia de Nossa Senhora da Saúde. Olhando um pouco esta realidade, apesar de eu, Padre Gilberto Lazarotto, estar chegando a esta querência de Cotiporã, mas é uma alegria e é um prazer. E posso dizer que, pelo pouco conhecimento ainda desta realidade que aqui está, dizer que os imigrantes, os italianos, a maioria deles, os poloneses e os alemães, e com a participação afro também. Mas tudo isso se fez presente nesta realidade, na chegada, na vinda dos primeiros imigrantes, que eles foram chegando em São Vicente hoje Ferrer. Ali se situaram, mas sabendo da realidade desses nossos povos, em todos os seus lugares, o trabalho era árduo, mas não foi o bastante. Sentiram e viam e tinham a necessidade de se encontrar para a sua oração, como de fato tinha a oração pessoal, familiar, e unindo as famílias foram buscar através da oração da comunidade. Foram criando comunidades, as diversas comunidades que formam, que compõem a nossa paróquia Nossa Senhora da Saúde. Tudo isto foi também parte especial da doação dos primeiros moradores, que foram doando terrenos para construir a capela. A primeira capela é ali onde se encontrava, então, para as suas orações, para as suas celebrações, como era de costume, naquilo que vinham trazendo desde aonde saíram, portanto. E aqui, diante desta igreja, Nossa Senhora da Saúde, que nos primórdios também foi construída a primeira capela, a qual também foi dado um terreno. E aqui também sobre a votação deste povo que aqui morava, que residia, conseguiram chegar a um denominador comum, La Vergine della Salute, que quer dizer Nossa Senhora da Saúde. E assim foram sendo construídas, iniciadas as várias comunidades da nossa paróquia, que são 22. E quero ressaltar aqui com vocês a comunidade São Casimiro, que lá existe uma comunidade polonesa, trazendo presente também, desde a minha participação da Braspol em Nova Roma do Sul, a gente se sente gratificado por este povo polonês, que não esqueceu, que não esquece as suas raízes e que aqui nesta comunidade de São Casimiro também implantou, começou a trabalhar o sentido da Braspol, os poloneses no Brasil. E assim as demais comunidades que foram sendo construídas, sempre sentindo a necessidade de terem um espaço celebrativo. E aqui onde vieram os primeiros padres, como também sendo paróquia, agora há 100 anos, mas antes dos 100 anos já tinha o atendimento de presbíteros, de padre, que era o curato. E, portanto, há 100 anos atrás, depois foi instituída esta paróquia, que aqui na nossa região são 7 paróquias irmãs, que estão celebrando durante este ano o 100º ano, então. Então, a gente também vai levando adiante esse trabalho, que aqui já vem, que não é do Padre Gilberto, que não foi do penúltimo, mas que tem uma história toda que nós precisamos cultivar, levar adiante. É um desafio, sim, mas posso dizer que naquilo que eu percebi até hoje, aqui nós temos comunidades organizadas. Nós temos pessoas que dão parte da sua vida em prol da comunidade, que não precisa estar registrado numa tabela, numa placa, mas estar registrado no seu próprio coração, porque assim se sentem como pessoas
cristãs, amáveis do próprio nosso bom Deus. Que assim possa continuar e seja de fato a caminhada nesta paróquia que eu a recém assumi como pároco, mas estou muito feliz porque aqui encontrei esteios, base, e esta base me fortificará na minha missão. Grazie a tutti quanti. Então, estamos aqui diante da Igreja Matriz de Cotiporã, considerada imponente pelos visitantes, visto a sua localização e visto que desde a entrada à rua principal da cidade, ela está à vista. Então, ela é um ponto turístico, é um cartão postal, é um centro de meditação e de realização espiritual também para as pessoas que frequentam essa igreja e que a conheceram até hoje. Também eu me apresento com uma bagagem, um pouco mais de meio século de serviços voluntários à comunidade paroquial de Cotiporã. Bendizendo a Deus por isso. E também penso que Deus trabalha na vida da gente. Estive 7 anos como secretária paroquial, entre outras iniciativas e serviços que me deram responsabilidade de visar o bem do outro sem distinção de pessoas. Por isso a gente gostaria de falar só coisas boas também, mas o ruim também acontece e nós precisamos saber trabalhar com isso. Bem, então sabe-se que desde os primórdios e antes mesmo, quando ainda era curato e como povoado, Monte Vêneto, hoje Cotiporã, sempre teve boa assistência religiosa através dos párocos que se sucederam. Razão de estarmos comemorando seu centenário. Não dá para falar dos feitos desses 100 anos sem falar dos padres que por aqui passaram. Todos eles também tiveram realizações felizes por demais que marcam nossas lembranças. A devoção à Nossa Senhora da Saúde, legada de nossos antepassados, sempre esteve presente na vida da paróquia. Nós podemos dizer 100 anos de paróquia, 100 anos de fé, piedade e devoção. Um fato que se distingue é que a paróquia de Cotiporã, nesses 100 anos, sempre teve a presença de padres para conduzir o seu povo. Para quem acredita, a permanência de um padre num lugar, numa comunidade, é fonte de graças e bênçãos. Então, desde o primeiro pároco, que foi o padre Fortunato Durizzi, seguiu-se também depois o padre Eugênio Medicheschi, que foi um incentivador da fé, do trabalho e do desenvolvimento do lugar, mais 24 zelosos sacerdotes, contando também com a presença agora do padre Gilberto Lazarotto, se empenharam e está se empenhando, dando tudo de si para propiciar o melhor ao rebanho a eles confiado. Do agrupamento então das famílias de antigamente, foram surgindo então as comunidades chamadas capelas. Hoje perfazendo em nossa paróquia 23 comunidades, contando com a matriz. Na época, essas comunidades eram atendidas pelos padres que percorriam o caminho a cavalo. E também depois surgiu, achamos a Era Moderna, em que o padre Rui Lorenzi, que também foi que serviu a paróquia, ele introduziu um transporte chamado motociclo. Bem curioso na cidade, isso despertou atenção por causa do costume da época, que era cavalos, charretes e carroças, o meio de transporte da época, né? Então, o dia que o padre visitava a comunidade, era um dia de festa para aquela comunidade do interior. Todas as pessoas da comunidade se reuniam. O costume era, toda vez que visitava a comunidade, as pessoas se confessavam, o padre atendia as confissões antes da missa, seguia-se a missa em latim, junto ao altar-mor, de costas para o povo.
um chamado sacristão, ele servia e dava o sinal com a sineta no momento da consagração, onde as pessoas também eram despertadas para isso. E assim, após a missa, depois o padre fazia então a tomada de perguntas de catequese, ele conferia as crianças da catequese, ele orientava os casais e ele colocava a par a comunidade dos recados, dos avisos, incentivava muito a união das famílias. E como era o costume na época, 24 horas em jejum, antes de comungar, antes de receber a Sagrada Comunhão, então a comunidade ou uma família servia um café para o padre, justamente que era o de jejum. Nesse dia também o padre visitava os doentes da comunidade, levava a Santa Comunhão, levava a bênção, o consolo àquelas famílias. Era um costume, ainda se mantém hoje, mas na época ele era levado muito a sério, esse costume. E também se pensa assim, que a origem do sacristão, como a gente chamava, se originou também tantos trabalhos com os leigos hoje em dia. Nós temos muitos leigos que desde sempre ajudaram no serviço da igreja, serviço que compete aos leigos fazerem, mas que ajuda no desenvolvimento tanto espiritual como também a socialização das pessoas, a integração entre as pessoas. Então esses leigos ainda hoje se mantêm e em crescimento também, né? Porque da nossa parte, o nosso trabalho, como desde sempre a gente tem participado de muitas atividades frente à paróquia, a gente sempre teve um olhar especial para a formação. Isto é, instruir as pessoas do que fazer, como fazer e por que fazer as coisas, né? Porque às vezes simplesmente participar de uma missa ou de um outro exercício sem convicção, só pelo fato de participar não é o suficiente, né? Hoje em dia também nós temos que alimentar a fé e ter um foco diferente da nossa religião. Eu queria assim salientar uma coisa importante nesse meio tempo, que os padres que aqui serviram, eles, para cumprir bem a sua missão, eles deviam sentir a necessidade do povo pelas realizações que aconteceram. Nós vimos que os padres tiveram a iniciativa de atender às necessidades do povo. Por exemplo, na questão saúde, necessitava de atendimento na área da saúde para as pessoas. E então o que aconteceu? Leigos se envolveram, o padre da época se envolveu e partiram para a criação do hospital. Um hospital que tem uma história maravilhosa, dignificante. Hoje é transformado num posto de saúde, mas com um atendimento ótimo, mas ele prestou muito serviço à comunidade. Outra coisa também na parte da educação. As famílias necessitavam de estudar os seus filhos precisavam estudar e os pais estavam com essa preocupação. Ali no tempo foi o padre Fábio Piazza, ele instituiu a SEDUC, Serviço de Atendimento à Educação, e aí então ginásio passou a funcionar, nós termos esta continuidade do estudo para os filhos da comunidade. Nós falamos tanto dos padres, mas nós vimos que sem a interferência, sem um guia, sem uma espiritualidade profunda, o povo também não se mantém. Então, diante disso, a paróquia sempre teve essas pessoas à nossa frente e que se posicionaram diante do empreendimento, tanto espiritual como também a parte econômica, auxiliando as famílias em suas necessidades. Comemorando os 100 anos dessa história da paróquia de Nossa Senhora da Saúde de Cotiporã, eu me sinto assim, representando o povo de Cotiporã, me sinto com orgulho e gratidão por fazer parte dessa história de 100 anos. Na verdade, assim, como o padre bem colocou, toda a história dos 100 anos da nossa paróquia, então, assim, aliada a parte religiosa, sempre com a coordenação do nosso guia, que são os padres, a gente realiza festas na paróquia, nas comunidades do interior. E
povo de Cotiporã, nossos cotiporanenses, né, os antigos e atuais, tem a parte do trabalho voluntário. Eles trabalham assim com disposição, com dedicação e se sentem muito bem fazendo esse trabalho voluntário, acaba sendo até uma terapia, né? E essas festas realizadas, tanto aqui na sede como no interior, as pessoas se dedicam muito para que a coisa aconteça, sempre coordenados e guiados, claro, né, pelo nosso pároco, que faz parte, que é o guia da paróquia, da nossa paróquia. E aqui na sede nós temos o costume de ter o tríduo, o costume antigo e que permanece até hoje, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Então, quinta, sexta, sábado e domingo, sábado o tríduo, e no domingo a festa culmina com a festa, com a parte religiosa, mas tem a parte do lazer, né? Que daí é no salão, o pessoal faz o almoço. Claro, agora com essa pandemia a gente está com um pouco de dificuldade, mas essa parte das festas, que nós, na verdade, estamos reportando a história da nossa comunidade. As festas eram uma realização assim, que a gente nem descreve, porque as equipes se empenhavam. Eu faço parte de uma equipe, como muitas outras equipes faziam parte dos trabalhos, e com a união de todos, as festas se realizavam. O pessoal ficava contente, os visitantes que nos visitam ficavam realizados e queriam sempre voltar a Cotiporã, porque eram muito bem recebidos, e é um diferencial nosso, que a gente gosta de bem receber o povo. A nossa igreja aqui, então, assim, é um ponto turístico do nosso município, né? Que a paróquia completa 100 anos. A igreja não tem esses 100 anos, mas é o nosso ponto turístico e é o nosso lar espiritual, que a gente diz, né? Então a gente se sente bem. E assim, a gente entende que todas as festas das comunidades, coisas assim, a gente tem os fabriqueiros, tem os festeiros que organizam, tem o padre, que é o nosso pastor, a gente diz, né, que é o guia principal de todas as comunidades, mas que se não fosse a união da comunidade, união das pessoas que com amor, com dedicação se fazem o trabalho, isso não seria, não teria o êxito que tem aqui. E tem mais assim, tem um costume antigo que tem agora, que era antigamente e que permanece até hoje, que é a parte das esmolas, que a gente diz assim, a doação de coração, que o pessoal tem esse costume ainda, fazem a doação para as festas, para poder realizar a festa. E essa tradicional esmola que a gente tinha antiga, assim, o pessoal faz de bom grado, né? É uma coisa uma doação para a igreja, que a gente diz, né? Então as pessoas se sentem felizes fazendo essa parte. E tem mais assim, a parte que a gente diz de lazer, ela sempre vem combinada com a parte religiosa. O dia da festa das comunidades de cada padroeira, então fazem a parte religiosa e depois a parte social, que a gente diz, né? Então, o diferencial também nas festas, que esse pessoal mais antigo que vai trabalhar nas festas, eles têm o conhecimento dos doces e coisa assim, e eles fazem, e essa troca de experiências faz com que as pessoas acabam com a união repassando essa experiência para outras pessoas, e no futuro temos pessoas novas, né? As antigas saíram e nem sempre as festas foram assim. A gente sabe da dificuldade do pessoal antigo, né? A estrutura que antigamente tinham, que era bem mais difícil do que agora. Agora a gente até se sente privilegiado em fazer parte das equipes das festas, porque nós temos umas estruturas boas nos salões de todas as comunidades, e aqui na sede também nós temos uma estrutura muito boa, e as equipes de trabalho também. Então eu, como cotiporanense, como eu disse no início, eu me sinto orgulhosa e grata de fazer parte dessa história dos 100 anos da paróquia Nossa Senhora da Saúde de Cotiporã.